Vídeo de utilidade pública: 11 direitos dos pacientes com câncer que pouca gente conhece. É o que você vai ver no vídeo de hoje, logo depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fernando e você está no INSS Sem Segredo, canal do grupo INSS Passo a Passo voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados, pensionistas do INSS e também dos idosos do Brasil. E no vídeo de hoje, um vídeo de utilidade pública, é isso mesmo, 11 direitos dos pacientes com doenças oncológicas, pacientes com câncer, que quase ninguém sabe e você vai saber no vídeo de hoje. E olha só, é um vídeo de utilidade pública. Quem não conhece alguém que já teve câncer algum dia? Infelizmente, essa doença se alastra, avança cada vez mais. Então, por favor, compartilhe em todos os grupos esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ajudar alguém. Combinado? Deixou o joinha aí? Vamos ao vídeo de hoje. O mês de outubro ele é marcado pela campanha Outubro Rosa, que tem como objetivo compartilhar informações sobre o câncer de mama e o câncer de colo de útero, além de promover a conscientização para que as mulheres acessem os serviços de diagnóstico precoce. Além do acesso ao tratamento gratuito oferecido pelo SUS, Sistema Único de Saúde, pacientes oncológicos têm outros direitos que não sabem. Do transporte gratuito até isenção de imposto de renda. Você vai saber nesse vídeo quais são os direitos garantidos por lei para todos os pacientes oncológicos, tá? Não só de câncer de mama ou câncer de colo de útero. Então, sem mais enrolações, vamos lá. Informação do site oficial do governo, que eu vou deixar o link aí embaixo, tá? Todas as informações aqui oficiais tiradas do site gov.br, ou seja, oficial do governo. Primeiro, o trabalhador com câncer pode realizar saque do FGTS? Vou explicar. Tá aqui, ó. Sim, na fase sintomática da doença, o trabalhador cadastrado no FGTS que tiver neoplasia maligna, ou seja, o câncer, ou que tenha dependente portador de câncer, poderá fazer o saque do FGTS. Então preste atenção, o paciente e também quem tenha um dependente que seja portador de doença oncológica, ou seja, o câncer. Então os dois têm direito. Uma das documentações exigidas é o relatório médico de doenças graves para a solicitação de saque do FGTS não superior a 30 dias, disponível no site da Caixa Econômica Federal. O valor recebido será o saldo de todas as contas pertencentes ao trabalhador, inclusive a conta do atual contrato de trabalho, caso esteja trabalhando. No caso do motivo de incapacidade relacionado a câncer, persistindo os sintomas da doença, o saque na conta poderá ser efetuado enquanto houver saldo, sempre que forem apresentados os documentos necessários. Mais informações você pode pegar aqui na caixa.gov.br. Próximo direito. Trabalhador com câncer pode realizar o saque do PIS/PASEP? Também pode sim. O PIS pode ser retirado na Caixa Econômica Federal e o PASEP no Banco do Brasil pelo trabalhador cadastrado no PIS/PASEP antes de 1988 que tiver neoplasia maligna, ou seja, o câncer, na fase sintomática da doença ou que possuir dependente portador de câncer também. O trabalhador receberá o saldo total de suas cotas e rendimentos. E mais uma vez eu vou frisar aqui, é o portador da doença oncológica, do câncer, e também, caso você tenha um dependente que esteja com essa doença, você também pode sacar, você, o titular, certo? Mais informações também, caixa.gov.br. O trabalhador com câncer tem direito ao auxílio por incapacidade temporária, que na verdade esse aqui é o nome do auxílio doença do INSS, tá? O novo nome dele. Auxílio por incapacidade temporária é um benefício mensal que tem direito o segurado quando ele fica temporariamente incapaz para o trabalho em virtude de doença por mais de 15 dias consecutivos. É o auxílio doença de sempre, que mudou de nome depois da reforma da Previdência. O portador de câncer tem direito ao benefício sim, independentemente de 12 contribuições, desde que ele esteja na qualidade de segurado. A incapacidade para o trabalho deve ser comprovada por meio de exame realizado pela perícia médica do INSS. Qualidade de segurado, o INSS é uma seguradora, então você está pagando ali
você está segurado. Isso quer dizer qualidade de segurado. E existem algumas situações em que você esteja menos de um ano sem contribuir, você ainda está segurado pelo INSS e pode solicitar sim o seu benefício. Como fazer para conseguir o auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença? A pessoa deve comparecer à agência da Previdência Social mais próxima da sua residência, ou ligar no 135, ou solicitar através do aplicativo Meu INSS. É indispensável a carteira de trabalho e os documentos que comprovem sua contribuição ao INSS, além de declaração de exame médico com validade de 30 dias que descreva o estado clínico do segurado. Já os servidores públicos e militares são regidos por leis específicas, que é 8.112 de 1990, dentre outras leis. Portanto, para fins de licença para tratamento de saúde ou outros benefícios, como licença acompanhamento de familiar, tem que procurar o órgão pagador, tá? O seu RH aqui. E lembrando, aqui a principal forma para quem é segurado do INSS é solicitar o benefício pelo aplicativo Meu INSS, tá? Não conseguiu? Ligue na Central 135. Não conseguiu? Aí sim você vá a uma agência do INSS tentar. Próximo, o trabalhador com câncer tem direito ao auxílio por incapacidade permanente. Que benefício é esse? Nada mais é do que a aposentadoria por invalidez, tá, pessoal? Que mudou de nome também na reforma da Previdência e agora se chama auxílio por incapacidade permanente. O auxílio por incapacidade permanente ele é concedido desde que a incapacidade para o trabalho seja considerada definitiva pela perícia médica do INSS, ou seja, permanente como o próprio nome diz. Tem direito ao benefício segurado que não esteja em processo de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, independente de estar recebendo ou não o auxílio-doença. O portador de câncer terá direito ao benefício independente do pagamento de 12 contribuições, assim como a gente falou no caso do auxílio-doença, desde que esteja na qualidade de segurado, conforme a gente frisou anteriormente também. Caso necessite da assistência permanente de outras pessoas, o valor do auxílio por incapacidade permanente, ou seja, da aposentadoria por invalidez, popularmente conhecida assim, poderá ser aumentado em 25% nas situações previstas no anexo 1 do Decreto 3.048. Então, caso você queira saber mais, basta dar um Google aí, anexo 1 do Decreto 3.048, que você vai saber o rol de doenças. Servidores públicos e militares são regidos por leis específicas, assim como no auxílio-doença. Então, é a Lei 8.112 de 90 e tem que procurar o órgão pagador, ou seja, o seu RH. A pessoa com câncer tem direito ao amparo assistencial, que é o BPC-LOAS, muito popularmente conhecido assim. E a resposta é sim também, desde que se enquadre nos critérios de idade, renda ou deficiência. A Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, garante um benefício de um salário mínimo mensal ao idoso com 65 anos ou mais que não exerça atividade remunerada, que não tenha condições de manter a sua subsistência, e ao portador de deficiência, incapacitado para o trabalho para uma vida independente. E aí entraria a questão do câncer a depender do nível dele. Crianças de 0 a 10 anos e adolescentes entre 12 e 18 anos têm os mesmos direitos. Para ter direito ao benefício, outro critério fundamental é que a renda per capita familiar seja de até 1/4 do salário mínimo. E isso tem que ser comprovado através do famoso CAD único, Cadastro Único de Benefícios do Governo, benefícios sociais. O critério de renda caracteriza a impossibilidade do paciente e de sua família de garantir o seu sustento. Nos casos em que o paciente sofra de doença em estágio avançado ou sofra consequências de sequelas irreversíveis do tratamento oncológico, pode-se também recorrer ao benefício, desde que haja uma implicação do seu estado de saúde na incapacidade para o trabalho e nos atos da vida independente. O requerente também não pode estar vinculado a nenhum regime de previdência ou receber quaisquer outros benefícios, mesmo quando internado. Tanto o idoso como a pessoa com deficiência têm direito ao benefício. O amparo assistencial é intransferível, não gerando direito à pensão a herdeiros ou sucessores. O benefício também não tem o 13º salário. Para solicitar o benefício, a pessoa também tem que fazer uma perícia médica. Para solicitar, vai entrar no site do Meu INSS ou aplicativo ou ligar na central telefônica 135 do INSS.
O que é o tratamento fora de domicílio, TFD, no Sistema Único de Saúde? É mais um direito. Olha só, a Portaria SAS, número 55, de 24 de fevereiro de 99, dispõe sobre a rotina de tratamento fora do domicílio. Esta normatização tem por objetivo garantir o acesso de pacientes de um município a serviços assistenciais em outro município ou ainda, em casos especiais, de um estado para outro estado. O TFD, que é o benefício tratamento fora do domicílio, pode envolver a garantia de transporte para tratamento e hospedagem quando indicado. O TFD será concedido exclusivamente a pacientes atendidos na rede pública e referenciada. Nos casos em que houver a indicação médica, será autorizado o pagamento de despesas para o acompanhante também. Próximo direito aqui. O que é o Vale Social e quem tem direito? Aqui é uma lei estadual, tá, pessoal? Olha só. Trata-se de um documento que assegura gratuidade em ônibus intermunicipais, trem, metrô e barca no estado do Rio de Janeiro. Esse aqui é estadual, tá? Para portadores de deficiência ou doença crônica. Todo portador de deficiência ou doente crônico que esteja em tratamento médico continuado, cuja interrupção acarrete em risco de morte. Acompanhantes dos pacientes menores de idade e adultos incapazes que sejam doentes crônicos ou mentais, com indispensável indicação de acompanhante, mencionado em laudo médico, têm direito a esse vale social. O cadastro é realizado nos Centros Comunitários de Defesa da Cidadania, Fundação Leão, aqui 23, ou outros postos de cadastramento. Nesse caso é um benefício do Rio de Janeiro e você pode saber se tem no seu estado também, procurando aí alguma secretaria do estado. A pessoa com câncer tem direito à isenção de imposto de renda na aposentadoria ou no benefício que recebe do INSS? Sim, os pacientes estão isentos do imposto de renda relativo aos rendimentos de aposentadoria, reforma e pensão, inclusive as complementações, tá? Que prevêem aqui em lei específica. Mesmo os rendimentos de aposentadoria ou pensão recebidos acumuladamente não sofrem tributação, ficando isentos quem recebeu os referidos rendimentos. Para solicitar a isenção, a pessoa deve procurar o órgão pagador da sua aposentadoria, seja o INSS ou, se você era funcionário da prefeitura, a prefeitura, do estado, o estado, se era funcionário público federal, também vai procurar o seu órgão pagador, munido de requerimento fornecido pela Receita Federal. A doença será comprovada por meio de laudo médico, que é emitido por Serviço Médico Oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, sendo fixado prazo de validade do laudo pericial nos casos passíveis de controle, ou seja, verificar que a doença é temporária mesmo, vai ser uma isenção temporária, e aí se a doença não passar, vai lá e faz a renovação. Há casos em que é dado sem data fim, porque a doença realmente deve estar no estado avançado. Portador de câncer pode solicitar a quitação do financiamento da casa própria? É uma pergunta muito recorrente. Olha só, a pessoa com invalidez total e permanente causada por acidente ou doença possui direito à quitação caso exista essa cláusula no seu contrato. Para isso, deve estar inapto para o trabalho e a doença determinante da incapacidade deve ter sido adquirida após a assinatura do contrato de compra do imóvel. Está incluído nas parcelas do imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação, o SFH, um seguro que garante a quitação do imóvel em caso de invalidez ou morte. Em caso de invalidez, esse seguro cobre o valor correspondente à cota de participação do paciente no financiamento. A entidade financeira que efetuou o financiamento do imóvel deve encaminhar os documentos necessários a essa seguradora. Sempre que há a venda do imóvel, principalmente quando você tem aí um financiamento pela Caixa, geralmente tem essa venda casada de um seguro lá. Então, procure saber que provavelmente deve ter essa cobertura sim no seu contrato, caso você tenha um financiamento aí imobiliário. Quando a pessoa com câncer tem direito a solicitar a isenção do IPI na compra de veículos? Outra pergunta muito frequente aqui. O IPI é o Imposto Federal sobre Produtos Industrializados. O paciente com câncer é isento deste imposto apenas quando apresenta deficiência física nos membros superiores ou inferiores que impeça de dirigir veículos comuns.
é necessário que o solicitante apresente exames e laudo médico que descrevam e comprovem a deficiência. A lei número, anote aí, 10.182, de fevereiro de 2001, restaura a vigência da Lei 8.989, de 24 de 2 de 95, que dispõe sobre a isenção de IPI na aquisição de automóveis destinados ao transporte autônomo e de passageiros ao uso de portadores de deficiência. Dessa forma, os interessados poderão se dirigir a esses locais ou acessá-los através do gov.br/Receita Federal. Quais veículos a pessoa com câncer pode adquirir com isenção de IPI? Isso também é uma dúvida muito recorrente. Automóveis de passageiros ou veículos de uso misto de fabricação nacional, movidos a combustível de origem renovável. O veículo precisa apresentar características especiais, originais ou resultantes de adaptação que permitam a sua adequada utilização por portadores de deficiência física. Entre essas características, o câmbio automático ou hidramático, acionado por sistema hidráulico, e a direção também hidráulica. A adaptação do veículo poderá ser efetuada na própria montadora ou em oficina especializada, e o IPI incidirá normalmente sobre quaisquer acessórios opcionais que não constituam equipamentos originais do veículo adquirido, ou seja, uma modificação posterior à aquisição. O benefício somente poderá ser utilizado uma vez, mas se o veículo tiver sido adquirido há mais de 3 anos, poderá ser utilizado mais uma segunda vez. O portador de câncer tem direito à isenção de IPVA. Olha só, o IPVA é o imposto estadual referente à propriedade de veículos automotores, ou seja, se você tem um carro, você tem um veículo, você deve pagar o IPVA dele, a não ser que seja isento por alguma situação, por ele ser um carro antigo, enfim, ou de coleção. Cada estado tem a sua própria legislação sobre esse imposto. Confira então na lei do seu estado se existe a regulamentação para isentar de impostos os veículos especialmente adaptados e adquiridos por deficientes físicos, ou pessoas com doenças incapacitantes. Os estados que possuem regulamentação são o Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Observação: a isenção do IPVA ela é concedida simultaneamente à obtenção da isenção do ICMS. O portador de câncer tem direito à isenção de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, o famoso IPTU. Alguns municípios prevêem em sua lei orgânica a isenção do IPTU para pessoas portadoras de doenças crônicas, segundo critérios estabelecidos por cada prefeitura, porque é um benefício municipal, depende da sua prefeitura. E aí você vai conferir, perguntar na sua prefeitura se há essa previsão ou consultar a lei orgânica do seu município, tá? Mas existem municípios que dão sim essa isenção. O portador de câncer tem direito a bilhete de viagem do idoso para transporte interestadual gratuito. Olha só, a carteira do idoso é um documento de direito ao acesso a transporte interestadual gratuito, 2 vagas por veículo, ou desconto de 50%, no mínimo, no valor de passagens para idosos com 60 anos de idade ou mais e com renda individual até 2 salários mínimos. Este direito está determinado no Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003, no artigo 40, e também no Decreto 5934 de 2006, que estabelece os mecanismos e critérios a serem adotados na aplicação do ICMS. Trata de 2 vagas gratuitas em cada veículo, comboio ferroviário ou embarcação do Serviço de Transporte Interestadual de Passageiros. O idoso terá direito a bilhete de viagem ao idoso, que é intransferível. Caso as 2 vagas reservadas para este fim tenham sido ocupadas, outros idosos que queiram fazer o mesmo percurso poderão obter os descontos de no mínimo 50% do valor da passagem para os demais assentos do veículo, que não estão incluídas no benefício as tarifas e pedágio e de utilização dos terminais de tarifa de embarque, que serão pagos pelo idoso no momento da aquisição da passagem. Os interessados devem solicitar o único bilhete de viagem do idoso nos pontos de venda próprios da transportadora
com antecedência de pelo menos 3 horas em relação ao horário de partida do ponto inicial da linha. Observação: o idoso que não tiver renda deverá procurar o Centro de Referência de Assistência Social, o famoso CRAS, do seu município ou a Secretaria Municipal de Assistência Social. O idoso será incluído, então, no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo, que é o CadÚnico, e vai receber um número de identificação social, o famoso NIS. Idosos que podem comprovar renda. Aposentados, pensionistas ou trabalhadores ativos devem procurar empresas de transporte, levando os documentos exigidos que você encontra no gov.br também na carteira do idoso. Tá bom, pessoal? Então, aqui respondendo a última pergunta do portador de câncer, se tem direito ao bilhete de viagem do idoso interestadual gratuito. Então, são vários benefícios aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não entendeu algum ou sabe de mais algum, pode deixar aqui nos comentários também, que a gente vai responder para você, seja em forma de vídeo ou no próprio comentário, tá bom? Muito obrigado pela audiência, espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe com todo mundo, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas esse vídeo. Um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.